Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da Rádio Roundabout. Estamos de volta, eu sou Samuel Vascurado, seu apresentador hoje com Sérgio Alberic, seu co-apresentador. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Samuca? E o nosso querido professor Anthony Miller, nosso convidado de hoje. Tudo bem, professor? Tudo bem, obrigado pelo convite. Sempre um prazer recebê-lo aqui, professor, e para falar, nada mais justo do que convidar o professor Anthony para falar sobre a Alemanha e as eleições na Alemanha. A situação na Alemanha, a situação econômica, a situação política na Alemanha, a situação social na Alemanha é ruim, quase insustentável. E essa pressão política que o chanceler Olaf Scholz, do Partido Social Democrata, tem recebido, fez com que as eleições na Alemanha fossem adiantadas e aconteceram aí no último domingo. E o seu partido, o Partido Social Democrata, saiu como o grande derrotado dessas eleições, enquanto a CDU, que é a União Democrática Cristã, foi a grande vencedora, seguida aí de perto pela Alternativa para a Alemanha, a AfD, o partido dito aí, rotulado de extrema-direita. E, professor, olhando aí para os resultados dessas eleições, qual que é a mensagem que o eleitor alemão, que apareceu aí maciçamente, né, não aparecia uma taxa tão grande aí de votação desde da queda do muro, né, então faz muito tempo. Qual que é a mensagem que os alemães enviam aí nessas eleições, professor? Eu acho a mensagem era bastante certa, que a maioria quer uma coalição conservadora. A posição forte da União, o aumento da União com Christdemokratia e o CSU da Bavária chegou da Bavária. Assim, o aumento foi um efeito da CSU, que faz esta união com os cristãos democratas. E eles, de sua direção, são mais conservadora, são profundamente anti-esquerdistas, não? É uma tradição que eles sempre se unem para ganhar as eleições, mas é um partido particular do estado de Bavária. E assim, deste lado, mesmo se representa como a União, se pode ser um sinal de sair deste esquerdismo que dominou a política desde o fim do século passado, os últimos quase 25 anos. E o mais ainda, né? Porque foi Schröder, antes também da social-democracia, e Merkel era uma esquerdista, mesmo foi representante da União. E o sinal ainda é mais claro por causa do aumento forte, quase dobro dos votos, que se chama AfD, Alternativa para a Alemanha, que é um partido que representa posições que foram o centro 30 anos atrás, né? Se olha antigos vídeos mesmo da social-democracia ou do CSU, da União, né? Eram as mesmas posições, mas tem uma política errada dos outros partidos de quase excluir este grupo, e é um erro fundamental porque se expressa a vontade do povo pelas eleições. É um insulto ao eleitor. Acho que uma característica dessas eleições foi com relação à AfD, também a participação ativa do próprio Elon Musk, muito próximo da AfD, participando de alguns eventos até da AfD, e isso gerou uma certa revolta da esquerda alemã, né? Eles já não gostam muito do Trump, já não gostam muito do Musk,
e aí agora já não gostam muito da AfD, e para eles é a tempestade perfeita, essa espécie de união, quase de aliança ali, ou pelo menos desse apoio que o Musk tem dado à AfD, né, professor? Ja, grupo, vamos usar esta etiqueta mesmo não é tão certa. Este grupo da esquerda tem uma forte voz, né? E longo caminho nas instituições. Eles ocupam as igrejas, eles ocupam as mídias, eles ocupam cada vez mais o direito, a justiça. E grupo em si pequeno, mas eles têm os instrumentos de poder parcialmente e junto com esta outra forma de poder da expressão, da propaganda. Assim, mas mesmo assim, a maioria do povo que fazem eleições não eram tão afetados, ao contrário, né? Assim, tem quase a vida real e ao outro lado tem a realidade das mídias. E quando se lê reportagem no Brasil, nos Estados Unidos, eles também tomam a realidade apresentados nas mídias, né? Assim, às vezes, sempre tem uma diferença entre a realidade da vida e a realidade das mídias. Às vezes são mais perto, mas agora, desde já bastante tempo, temos uma grande diferença, né? Especificamente na Alemanha, né? Eu acho que nos Estados Unidos é muito menos, e como conheço outros países da Europa também é menos, mas na Alemanha esta diferença é enorme, né? Entre que está feito nas mídias em grande tamanho, o rádio, TV público muito forte, e dentro dos jornais tínhamos jornais mais linha perto da economia livre, etc. Quase todos agora têm esta tendência esquerdista, tipo de marxismo cultural que domina, né? De Gramsci, é Woke é melhor do que esquerda, né? Quase uma traição da tradição operária. Perfeito, professor Anthony. Eu lembro até ano passado, quando a gente falou um pouco mais de um ano atrás, a gente falou lá das manifestações que tiveram em Berlim no começo de 24, e também um dos pontos que a gente comentou foi o quanto que a mídia, não só a mídia brasileira, a mídia americana não estava cobrindo, mas inclusive a mídia alemã mesmo não estava cobrindo, você só encontrava notícias na mídia alternativa, e no caso a gente está falando assim, eram centenas de milhares de fazendeiros protestando dentro da cidade de Berlim sobre uma série de regulamentações, né? O fim do incentivo fiscal dito que existia lá sobre o diesel. Então, realmente essa história esse conluio do governo alemão com a mídia, e é algo que a gente vê no mundo inteiro também, a gente vê nos Estados Unidos, a gente vê no Brasil, é algo central e que tem muito a ver até com os processos de censura que a Alemanha tem passado aí nesses últimos 10 anos de maneira muito forte, talvez nesses últimos 3, 4 anos, assim, de maneira exagerada, só não vê quem não quer o que está acontecendo. Mas, Samuel, acho que complementando essa história do Elon Musk, acho que é mais um espantalho da mídia esquerdista, ou da esquerda, falando que ele que alterou, no máximo ele deve ter sido alguém que magnificou a mensagem que estava vindo, porque a gente tem um país que está numa situação econômica horrível, né? A gente volta a uma renda per capita igual a gente tinha em 2016, então quase 10 anos atrás a gente volta, é o que a gente tem de renda per capita hoje em dia, 2 anos seguidos de decréscimo do dito PIB, e
um país com problemas de imigração gigantescos, problemas de imigração que já estão se plasmando na realidade do dia a dia, inclusive com violência. E a gente fala assim, não é só a gente voltar para os acontecimentos que a gente teve ano passado, lá naquelas ditas feiras de Natal, nos mercados de natais, que a gente teve ano passado, que a gente teve dias antes, lá agora em Munique mesmo, a gente teve outro problema com carro também, alguém entrando, inclusive com carro inglês, né, com Mini Cooper e tal. Então, entrando, causando problemas parecidos. A gente teve, agora recentemente de novo, a gente teve outro problema com facas, então a gente teve em Berlim. Mas é algo que, se a gente voltar lá para trás, a gente volta para 2015, 2014, a gente já tem aqueles problemas que a gente teve em Colônia, aqueles estupros em massa na noite, não lembro agora se era na noite de Natal, na noite de Ano Novo, qual das duas noites que foi, que estão estupros em massa, logicamente por imigrantes ilegais em cima da população alemã como um todo, e já... Então, assim, são problemas muito claros que a Alemanha está enfrentando, um problema de inflação gigantesco, né? A Alemanha viveu quase que índice de inflação de preço medido pelo governo federal, ou seja, quase na casa de 2 dígitos, e daí, tá falando, quanto será que foi de verdade isso? Com certeza foi acima de 2 dígitos que a população enfrentou. Então, os problemas são reais. E o que me parece dessa eleição, professor Antônio, é que, assim, que o povo alemão votou por algum tipo de mudança. Então ele votou, sem dúvida nenhuma, mais à direita do que ele votou nos últimos anos, né? Esse resultado pífio do Partido dos Social-Democratas. Pífio, eu estou dizendo, em relação a tudo que eles fizeram ao longo da história, em relação a resultados. Mas provavelmente o que vai ser entregue é uma manutenção do mesmo, né? Porque a gente vê já 24 horas depois do resultado da eleição, até o Friedrich Merz, o líder da União Democrata Cristã aí, já falando, não, esquece o que foi falado sobre fechar as fronteiras e coisas de imigração, então realmente nós não vamos fazer nada. E o que está falando também é um alinhamento deles, ou seja, voltarem a deitar na cama com os sociais-democratas para conseguir ter um partido de coalizão. Então me parece que o povo alemão quer a mudança, mas a gente tem um resultado democrático que vai entregar uma não mudança, né? Já 24 horas depois, já falando, nós não vamos fazer, o que até me parece assim, é quase que uma fraude eleitoral, né? Então, minha análise tá indo aí na linha, professor Antônio, assim, uma coisa que a população quer, outra coisa que os políticos querem entregar agora, o que a gente pode esperar que eles entreguem. Eu observei que durante minha ausência da Alemanha, desde os últimos 25 anos, né, quase, surgiu um novo tipo de político que era bem diferente do tempo que eu conheço, um político de carreira, né? Ele ou ela, muito ela, né? Com o próprio interesse em frente do interesse comum, mesmo em frente do partido mesmo. É absurdidade, né? Por exemplo, o FDP, os liberais, têm um líder, ou tinha um líder, agora parece que ele vai sair da liderança, que se uniu com esta coalição, né, da Verde e da social-democracia, traindo todos os valores deste partido e consequentemente não podiam mais entrar no parlamento porque perderam quase a metade dos votos. E um exemplo é um político de carreira. E o mesmo temos em quase todos os partidos, né? O Merz também, quase todo o grupo da social-democracia, enquanto anteriormente estes caras tinham, vamos ser ideal, uma visão, e agora eles querem sua própria continuação, né? Mesmo se o partido perde. Isto funciona, né? Porque provavelmente a União vai se reunir agora para formar um governo com a social-democracia, que perdeu gravemente nas eleições, né? É uma absurdidade. Eu sempre gosto de comparar isso com o mercado livre.
Imagina se uma padaria perde 50% dos seus clientes e vai ainda continuar no mercado. É possível, né? Mas eles sempre voltam, né? Os que no futebol clube perde e depois está no final. Essa política, né? Uma absurdidade enorme. E o sistema de Alemanha, das eleições, é também um problema, né? Porque é uma mistura total. Não é se tínhamos o sistema de Inglaterra, né? A União e a AfD era absolutamente dominante, né? Assim, para comparação, se tem votos que cada área de eleições só vota uma pessoa como representante, mas seja só apenas 50% quase todo o parlamento estaria cheio de representantes da União e do AfD. Assim, claro, vontade do povo e ainda estão dentro os verdes, também votam, né? Os perdedores votam, né? E surgiu ainda muito forte esta vez o link, a esquerda, se chama esquerda, né? Assim, uma constelação muito problemática, se mostra todo o problema que está inerente na democracia de partidos, né? Não é uma democracia da verdade, é uma democracia de partidos. Brasil também é uma democracia de partidos e todos têm seus próprios problemas. Como é construído o sistema de partidos políticos? Deixa eu interromper o episódio aqui rapidinho para falar de uma novidade da Roundabout. Em parceria com o Instituto Mises Brasil, nós lançamos o curso Economia para Não Economistas, do professor Adriano Paranaíba. O professor Adriano vocês já conhecem, ele já esteve aqui na rádio, é uma das principais referências em liberalismo e, em particular, em escola austríaca do Brasil. E nesse curso, Economia para Não Economistas, a gente explora os conceitos econômicos fundamentais, não só para quem quer compreender os fenômenos econômicos, mas para quem quer aplicar os conceitos à sua área de atuação. A gente trata de escassez, forças de mercado, intervencionismo, o processo inflacionário, bancos centrais, mercado financeiro, é muita coisa. Também oferecemos aulas extras específicas para profissionais, médicos, advogados, profissionais da área de transporte e urbanismo e profissionais do mercado financeiro. Acesse agora o link na descrição e conheça o curso Economia para Não Economistas. Agora, de volta ao episódio. E o senhor falou bem aí, professor, sobre como esses políticos e os seus partidos não parecem ter ideologia, né? Não tem um ideal que eles querem seguir. A gente está falando de toda essa situação que o Sérgio descreveu, que gerou essa antecipação nas eleições na Alemanha. Era de um governo da SPD, dos sociais-democratas, né? E em sua aliança com os verdes e com a CDU. Né? E a mensagem, justamente a votação, os eleitores estão rejeitando a SPD e votando aí pela CDU, rejeitando essa situação que a própria SPD a própria SPD contribuiu para isso, né? E a resposta que os políticos, sem ideologia, parece alguma, escolhem o caminho que eles escolhem, na verdade, se unir, manter a aliança, fazer mais do mesmo. Tira um pouquinho tira um pouquinho dessa ideia de que vai ter mudança de fato, ou tira um pouquinho do poder que as pessoas acreditam ter no sistema democrático quando elas vão até as urnas e voltam e falam, não quero mais os sociais-democratas. E aí, como o senhor bem falou, os perdedores voltam, né? Então a SPD volta, os verdes que perderam muito espaço também provavelmente vão voltar. Eles são alguns dos principais, talvez os principais responsáveis pelo aumento absurdo do preço da energia na Alemanha, que explica a queda absurda da produtividade alemã, que explica, por sua vez, essa queda do PIB, tudo isso que o Sérgio descreveu. Então, a gente está falando de uma situação econômica e política e social que é provocada pelos perdedores dessas eleições, que no fim das contas parecem ser os vencedores das eleições. É esse o caminho que a CDU parece escolher
partido sem ideologia, né, Sérgio? Não, esse ponto até que a gente tem escutado falar da moderação, e eu tenho visto tanto a mídia americana, a mídia europeia como um todo, celebrando essa vitória, que foi a vitória, entre aspas, da CDU, mas falando assim, não é uma vitória da direita, é uma vitória da moderação, porque provavelmente a gente vai ter um governo dito moderado. Mas eu falho de entender o que é moderado em você continuar destruindo uma indústria que era líder em inovação no mundo, e hoje em dia não é mais líder de inovação. O que é moderação você continuar destruindo a produtividade? O que é moderação em você destruir a agricultura e a pecuária alemã? Eu vi um dado esses dias que é assustador. Assim, a Alemanha, nesses últimos 15, 20 anos, teve mais perda de área agrícola do que a Alemanha teve durante a Segunda Guerra Mundial inteira. Ou seja, todas essas políticas de Agenda 2030, essas políticas anti-agricultura, anti-pecuária, anti-fazendeiro, fazendo com que, ou seja, é destruída parte do tecido fabril do país, da economia do país, destruído nesse período. E é algo que assim, nos fala, a gente só tem que perseguir essas políticas energéticas loucas, que fizeram com que a Alemanha seja o país da Europa, dos grandes países da Europa, o que mais queima carvão. Né? Parece até um contrassenso, mas assim, vamos destruir a energia nuclear, né? A Alemanha tinha aí quase 30% do seu país operando com energia nuclear no começo do século, e hoje a gente tem o quê? O professor Antônio acho que vai saber melhor que eu, mas acho que é por volta de 2%, 1 e pouco por cento de energia nuclear, e a gente até tem aquele vídeo famoso do Trump, lá para os ídolos de 2017, 2018, ele falando junto ao Parlamento Europeu, e os alemães dando risada na hora que o Trump está falando: pessoal, vocês estão fechando as usinas nucleares, vocês vão ter custos gigantescos e vocês vão entregar 100% da tua capacidade de geração de energia para a Rússia, né? E a situação que a gente chega hoje em dia é uma indústria que, assim, você não tem geração de energia, está queimando carvão, a energia mais cara da Europa entre os países industrializados, né? Que afeta diretamente a economia do dia a dia. Então, eu falo em ver o que é moderado continuar fazendo tudo aquilo que levou a essa queda, a esse estancamento, a essa paralisia da indústria alemã nesses últimos 10 anos. E eu acho que a gente pode ir até para trás, Samuel. Você estava falando que assim, é algo do governo do Scholz. Talvez, eu diria que é mais, é algo total do governo da mercantilista, da Angela Merkel, da mercantilista mesmo, com todas as políticas mercantilistas que ela instaurou aí na Alemanha nesses últimos 15 anos. Mas naquela época já era essa coalizão, não? Já era essa coalizão, a ponto que eu entendo que o Scholz era o vice... era o vice dela, correto, professor Antônio? Sim, ministro de Finanças. Que vocês apresentaram é realmente uma tragédia e se pergunta como é possível, né? Porque, como falamos no começo, não é a atitude do povo em geral. Assim se pergunta como é possível. E a explicação é que surgiu nos anos 80 a Partido de Verde, que foi, eles querem ecologia. E quem é contra a ecologia no começo? Claramente. Precisamos, e depois foi brigado, estamos a avançar, vamos lidar, a indústria em todo o mundo, se precisa mais indústria ecológica, etc. E este grupo cresceu, até já nos anos 90, muitos estados da Alemanha, onde tinha o União, CDU, em frente, como partido dominante, a social-democracia, precisavam os verdes como companheiro de formar uma coalição, né? E tem mesmo modelos da teoria econômica da política, quando você forma coalição, o sócio menor
tem mais poder que o sócio grande. Parece paradoxal, mas assim a União ou a social-democracia começou a fazer cada vez mais compromissos com os verdes. Assim, o Partido Verde é uma minoria, mas uma minoria com peso. E este podem quase dominar o sistema, né? E este aconteceu assim, chegando pelos países, os länder, os estados individuais, e já no fim dos anos 90 foi formado esta coalição entre social-democracia e verdes, sob Gerhard Schröder, que ainda chegou da antiga tradição alemã e ponia o interesse do país em frente de sua carreira. E ele perdeu as eleições porque dentro dos partidos tinha uma grande resistência contra ele e chegou o Angela Merkel, que só podia manter a sua posição, fazer coalição com os verdes, de novo, ou com a social-democracia. E assim, na verdade, foi este movimentação que a União, que representou mais valores cristãos, mais valores conservadores, mais pró-mercado, se tornou cada vez mais esquerda, e abriu, logicamente, super espaço para um partido que queria representar os antigos valores, o AfD. Assim, o AfD foi uma criação da União. Totalmente desnecessário, foi uma criação do Merkel, especificamente, e do governo atual ainda pior. E se produziu uma política contra o povo e contra o desejo do povo, né? Esse sistema político tem sua própria lógica que pode operar contra os interesses do próprio país. Perfeito, professor. Professor, eu vi uma entrevista do Philip Bagos, e o Philip Bagos estava falando que até a alternativa para a Alemanha, né, a AfD, que é um partido que ele é formado também por não uma colisão de interesse, mas você tem lá embaixo, você tem alguns grupos dentro da AfD. E nessa entrevista o Philip Bagos está falando que assim, tem um grupo grande de pessoas que ele fala que são hayekianos, que são muitos economistas que olham para o mercado de uma maneira mais hayekiana, mais austríaca nesse sentido, e ele até coloca a Alice Weidel dentro desse grupo, e que a gente teria também grupos que são mais nacionalistas, até no sentido nacionalista, assim, quase que da Le Pen, no sentido de ser ultranacionalista e ainda ser um pouco estatista também. Não sei, como que é a tua visão dentro da AfD mesmo? A gente tem esses dois grupos diferentes dentro da AfD? Enfim, dá um insight pra gente aí, professor. Bom, quando a AfD, quando se olha a história, foi fundado por um professor de economia que principalmente o interesse dele era que precisamos um partido contra a introdução da moeda única europeia. Assim, este foi o ímpetus. E depois ele conseguiu se aliar com interesses nacionais, né? E ele saiu porque no começo estes interesses nacionais começavam a dominar o partido, mas nos últimos 20 anos, já 10 anos talvez mais dizer, as tendências liberais surgiram cada vez mais e você já dava a resposta, né? Porque não apenas a União se tornou esquerdista,
mas também o Partido Liberal, onde os liberais encontram sua casa, sei lá. Assim, e ainda agora mais, nesta última fase, onde o FDP se aliou com o partido dominado pelos verdes. Uma política louca, absurda, catastrófica, e o FDP participou. Que coisa é isto? Claramente, mais pessoas entraram no AfD e eu concordo, como o Filipe fala, é explicável da estrutura do sistema partido que, infelizmente, não representa mais o interesse do país e do povo e dos próprios partidos, em um sentido, porque é uma autodestruição que acontece. A gente está falando, então, de a população alemã votando na CDU e não necessariamente nos sociais-democratas, mas na CDU, na União Cristã Democrática, e daí e não nos verdes também, mas daí a CDU se aproximando desses outros dois partidos. Então, daí o que acontece é que, não, os alemães estão vendo, eu não estou votando nisso daqui que se tornou a coalizão. Mas então aí começa o surgimento da AfD. E em paralelo também o FDP, como o senhor falou, que é o partido dos liberais, né? A mesma coisa, eles representam teoricamente os liberais, né? E só que eles estão se aliando com a esquerda, estão se aliando com a social-democracia, que é tudo que os liberais que votam no FDP não querem. E isso fortalece a AfD. Então, mesmo aí a gente viu os dados entre os eleitores mais jovens, foi o segundo partido mais votado, a AfD. Só perdeu para a esquerda, né? Como a gente falou aqui, o Die Linke, que foi o partido mais votado entre os jovens alemães, né? E, professor, a minha pergunta é disso tudo, em paralelo, como o senhor falou do Medienwirklichkeit, a realidade da mídia, né? A AfD é extremista. Ela é tida como herdeira intelectual, sei lá, do Hitler. É umas coisas que eu digo, shades de 1933, né? Tons de 1933. Essas coisas doidas, assim, que aparecem na mídia e a mídia segue martelando que a AfD é extremista, né? Então eu tô vendo vocês falando aqui sobre, sim, existem economistas hayekianos até lá dentro, existem também os rankings lá dentro de liberais, de fato, existem talvez os ultranacionalistas também, é verdade, mas que característica da AfD que justifica, se é que há uma justificativa, para esse rótulo de extremista do partido, professor? Na Alemanha, a pior coisa para denunciar uma pessoa, ainda mais que no Brasil, é nazista, fascista, etc. E é uma etiqueta para caracterizar inimigo de qualquer forma, qualquer ideologia, né? E a pior coisa de dizer, e automaticamente esta pessoa, este grupo, se sente se defender, né? Porque não podia aceitar esta coisa como se sou de direita, ok, de direita, mas sou nazista, ai, preciso me defender. E assim começa este conflito e esta palavra surge, né, em uma cacofonia de absurdidades, né, porque agora tem também pessoas mal educadas da história, eles não sabem mais como essas coisas aconteceram ou como foi, né? Precisamos lutar contra a repetição da história, né? Em uma situação que é completamente diferente como foi. Assim, é tão absurdo que só nas mídias pode existir, né? Uma polêmica pura, né? Mas desse o efeito aparentemente nas mídias que mostram protesto contra a direita, protesto contra o fascismo, antifa, etc.
o partido cresce mesmo assim. Esta é uma coisa interessante, né? Várias vezes eu escrevi no Twitter, onde uso mais para a Alemanha, né? Que o melhor ajuda para o AfD chega destes jornais, né? Porque pessoas pensam que é absurdidade, as pessoas normais, né, sabem mais que este jornal ou nas mídias, especificamente no TV, onde estas ideias de pesquisas que mostram que quase 90% destes jornais, jornalistas no TV público são de esquerda ou da verde, etc. Né? Assim, esta imensa discrepância entre a realidade nas mídias, né? Por exemplo, desde anos e anos, né? Eu, por acaso, preciso ler o que o DW Deutsche Welle, produz. É incrível, é absolutamente incrível. Já foi perguntado de pessoas da sociologia se a Alemanha é verdade. Disse, não, é totalmente diferente. A própria mídia alemã, que representa-se no exterior, fala coisas tão ruins sobre o próprio país. Pergunta, que loucura isso? Que é isso? É como se fosse a Rede Globo da Alemanha, né? Mas com presença internacional. Sim. E o Instituto Goethe, convida apenas autores woke, ja? Pessoas normais não têm chance. Assim, este marxismo cultural que começou a dominar todos os aspectos da cultura, incluso as universidades, escolas, né? Muito mais forte que já é forte no Brasil, mas na Alemanha ainda mais, né? Eu só acho que eu adicionaria a isso, tudo que o professor Antônio falou também. O que me parece que é um ponto também divisor de águas total é o caso da AfD se opor muito ao projeto autocrático da União Europeia. Então, você está debaixo 100%, aceitando tudo que a União Europeia quer, seguir o caminho da União Europeia. Então, só por você ter uma pegada um pouco mais nacionalista de querer resolver os seus problemas internos. Então, não dá mais para a gente viver com toda essa série regulatória que tem na União Europeia. O problema regulatório da União Europeia, acho que as pessoas do Brasil não têm noção, assim, é tão grande que, assim, existe regulamentação para determinar qual que é a curvatura ideal da banana. Né? Assim, as pessoas acham que é piada. Vai lá, olha, se a banana não tiver determinada a curvatura, ela não qualifica como banana, não pode ser importada na União Europeia. E isso afeta diretamente a indústria na União Europeia, todos os caminhos que você chega, a ponto que, assim, Mário Draghi, que foi presidente do Banco Central Europeu, ou seja, alguém que está longe de ser alinhado economicamente conosco aqui, fala que existe um sufocamento total regulatório na União Europeia. Teve um relatório dele no final do ano passado, gigante, causou bastante barulho, mas eu acho que essa pegada da AfD com relação a ser contra o projeto da União Europeia também gera diretamente essa ojeriza direto da classe política dominante, que faz com que até o Friedrich Merz ou até a mídia europeia, a mídia americana em parte, né? Fala assim, não, esses caras são extremistas, eles são do mal, eles são contra a União Europeia. Como que eles podem ser contra a União Europeia? Como que eles podem se preocupar com a população alemã? Né? Então, eu diria que essa é a pauta gigantesca de divisão, e logicamente ela tem 10 ramificações que a gente pode ir aí com relação às questões econômicas, com relação a todo o caminho. Samuel, perdão, eu te cortei aí. Não, que isso. Então, até acho que uma das características dessa organização da União Europeia como ela é que é esse domínio da patrulha do politicamente correto, né? E aí, como o professor está falando de como a mídia e as pessoas... Hoje a mídia é um reflexo disso, talvez. Ela tem pouco conhecimento da história, que a gente viu recentemente aí nos Estados Unidos, num debate, né?
uma jornalista falando que o partido extremista é um partido que defende liberdade de expressão. Olha que loucura, né? Então, é realmente um absurdo. O partido que defende liberdade de expressão, que é contra a patrulha do politicamente correto, que tomou conta da Alemanha, tomou conta da Inglaterra, tomou conta da Europa de maneira geral. Por onde se estende o braço da União Europeia, essa patrulha vem junto, né? E daí a gente vê essas coisas absurdas como o cara defende liberdade de expressão, logo ele é um extremista, Sérgio. E é o que a gente tá vendo, o Pedro Sánchez esteve agora em Davos, né, o presidente da Espanha, esteve em Davos e o speech inteiro dele foi sobre censura. Precisamos censurar. Basicamente é isso, precisamos censurar. A gente tá tendo na Europa toda essa discussão sobre o chat control. Acho que muita gente no Brasil também não sabe, mas assim, tá se discutindo que a União Europeia deve investigar e regular todas as comunicações privadas entre o Sérgio Samuel, entre o Sérgio e o professor Anthony, entre o professor Anthony e a mulher dele, porque se nessas conversas privadas se estiver falando coisas anti-governo, e aliás o Pedro Sánchez mesmo fala nesse discurso, ele fala assim, que questionar o governo é algo que deveria ser inadmissível, então nós no âmbito pessoal deveríamos ser procurados. E o que a gente vê são toda essa loucura que a gente está tendo na Inglaterra, né, com relação à censura, com relação assim, a J.K. Rowling pode ir em cana em qualquer momento, porque ela faz speeches na rede social que são contra a ideologia de gênero, então você não pode questionar a ideologia de gênero. Na Alemanha a gente teve o caso lá no ano passado da Ricarda Lang, né, aquela uma do Partido Verde aí, do Partido Verde, uma deputada, não sei qual que é a posição dela correta, mas uma pessoa obesa, sem dúvida nenhuma, e na mídia social alguém chamou ela de gorda, e assim, estavam atrás do cara para ir lá e prender. Até o líder do Partido Verde, que também tá me fugindo o nome dele agora, mas agora, recentemente, na véspera da eleição, a gente teve memes surgindo com a cara dele com o emoji do cocô, e as pessoas foram levadas em canas e foram multadas em 3 mil, 4 mil euros, porque estão fazendo meme e estão zoando. E isso me parece que, assim, essa subida em direção à censura cada vez mais é meio que um fim natural da narrativa que a gente tinha na Europa, e tinha nos Estados Unidos, e tinha em vários lugares, que era assim, nós precisamos de um grande governo para conseguir entregar para vocês prosperidade. E a prosperidade não vem já. A gente vê uma Europa que não tem melhora de qualidade de vida há 20 anos, e em muitas situações, principalmente para as populações locais, uma piora dessa qualidade de vida. Quando a gente está falando todos esses problemas com imigração, todas essas coisas que estão surgindo. Então, na verdade, o que a gente tem hoje é uma narrativa governamental de não é que a gente vai trazer prosperidade via o agigantamento do governo. Via o agigantamento do governo, nós vamos fazer a dita justiça social, né? Toda a explosão que a gente tem da ideologia woke. Então, a gente vai dividir mais ainda. Então, para a gente melhorar um determinado grupo, a gente vai ter que piorar todos os outros grupos. Para salvar o planeta, a gente vai ter que trazer todo mundo para baixo. E na hora que isso começa a acontecer, lógico que o indivíduo começa a reclamar. Lógico, porque como a gente chegou num modelo que não tinha mais como entregar prosperidade, então a gente vai para um modelo narrativo que vamos entregar essa divisão, a justiça social, que também não é possível de ser entregue. Então a única maneira de você continuar com esse modelo, Samuel, me parece que é assim, sem dúvida nenhuma, você escalar cada vez mais a censura. Você escalar cada vez mais ou calar as vozes dissidentes que aparecem. E, infelizmente, é algo que a gente vê até no último no speech que o J.D. Vance deu aí na conferência de Munique, como é que é a conferência de segurança de Munique, e ele falando em parte da Europa, ele tá falando assim, Europa, se vocês vão calar o discurso de toda a tua população, se vocês vão calar a boca de todo mundo, acabar realmente com o free speech, principalmente do ponto de vista político, talvez nós, Estados Unidos, e vocês, Europa, a gente não esteja partindo da mesma base ideológica. E só esse discurso, a gente vai ver todo o barulho que causou. Então, eu acho que esse é um problema que a gente tem de maneira bem forte na Alemanha hoje, na Inglaterra, no continente europeu também, né? No continente europeu como um todo, pior em alguns países, melhor em alguns outros, e que, infelizmente, com essa coalizão que vai ser formada agora, que nada mais é do que uma manutenção da coalizão que está dominando a Alemanha nas últimas décadas, e uma coalizão que não vai conseguir trazer mudança nenhuma. Então é algo que a gente pode ver
a menos que tenha uma pressão muito forte dos Estados Unidos por questões econômicas, que a gente tenha um aumento ainda da censura nos próximos meses, no próximo período aí, porque eu não vejo outra saída, eu não vejo a população reclamando menos, eu não vejo a AfD crescendo menos, né? Aliás, eu só consigo ver a AfD crescer mais, porque ela está tocando as pautas que realmente afetam a população alemã, a questão da energia cara, a questão de imigrantes demais, de violência demais que está crescendo, aumento de preços, perda de empregos na Alemanha. Então, eles estão tocando em temas reais e que do outro lado, assim, não se toca. Então, qual que é a única maneira de você falar, assim, vamos colocar as estatísticas governamentais falsas aí, falar que elas são verdade, e você tem que acreditar na nossa estatística governamental e não na realidade do que está acontecendo. Então, infelizmente, eu vejo talvez, no curto prazo, talvez um aumento, ou uma tentativa de aumento maior ainda dessa censura, a menos que o backlash que venha dos Estados Unidos e venha talvez de algum lugar de fora, seja insuportável para o governo local. Eu acho até que o próprio resultado, o aumento dos votos para a AfD é um motorzinho aí para mais censura por parte do governo, né, do establishment, né, porque a gente está falando de um partido extremista. Então é o partido extremista crescendo, né, e aí é motivo, então, mais um motivo para mais censura, né, professor? Bom, problema que também precisamos sempre dar em conta para entender o que está acontecendo na Alemanha é a posição da União Europeia, né? De facto, muitas leis, regulamentações chegam allá. E aqui também temos a frustração da população, porque, especificamente minha geração, nós crescemos com a visão, a unificação da Europa é projeto de paz e projeto de prosperidade, né? Paz e prosperidade e liberdade. Liberdade de se mover, liberdade de se expressar, uma comunicação entre os diversos países, etc. Assim foi grande período da pós-guerra, até os anos 90, basicamente, e os grandes saltos apareceram como fator, a reunificação da Alemanha, a lado, e a introdução do euro a outro lado. É algo tem uma combinação. Eu, por exemplo, não fui a favor da reunificação. Eu pensei muito melhor se este país do leste pode seguir seu próprio caminho. O anticomunismo era tão forte que talvez eles instalaram tipo Suíça aí, mas foram integrados neste sistema social, né, da Alemanha Ocidental, uma catástrofe que aconteceu, né? E ao outro lado agora, com o euro, você está quase totalmente dentro do sistema, porque sair do euro, né? Do euro, é super difícil, quase impossível, né? Esta foi a intenção dos grupos dominantes. Vamos implantar o euro e quando temos os euros, não se pode mais sair. Inglaterra só podia, Grã-Bretanha só podia sair porque não participou no projeto do euro. Para a Alemanha ou mesmo Espanha ou pequenos países, já é quase impossível. E agora você ofereceu quase a política monetária centralizada e automaticamente os tecnócratas da União Europeia, do Bruxelas,
disseram, precisamos também concentrar as outras áreas da política. Assim, cada vez mais foram tomadas áreas que anteriormente eram no lado dos países, e mesmo assim, na Alemanha, dos individuais estados. Assim, temos uma grande tendência da concentração, e agora você tem outro conflito. Já a concentração é um problema nos Estados Unidos, mas aí ainda fora do federalismo. Na Europa também de federalismo, também mas a diversão, as diferenças entre os estados são ainda muito mais que nos Estados Unidos. Assim, a concentração é dobro ruim, é dobro conflito, né? Mesmo e agora esta situação precária da Alemanha mesmo dentro deste sistema, porque com a unificação já é bastante dominante, sobredominante, e um problema. Se eram dois estados, dois países, a Alemanha tinha o mesmo tamanho como Espanha e Inglaterra, etc. Não tinha esta superpotência como agora, e temos ao lado ainda modelo de transformação, como você podia ver, por exemplo, na Estônia, né? Parcialmente na Tchequia, etc., na Hungria, etc., né? Uma realmente transformação. E agora temos na Europa uma série de megaconflitos que ainda se piora por causa da guerra da Ucrânia, porque este projeto de prosperidade e paz agora está na dúvida. Assim também agora foi a tendência, como União Europeia precisamos ter uma posição junto, contra a Rússia e contra o interesse da Alemanha, fortemente contra o interesse da Alemanha. Assim tem uma mega conciliação de conflito, e agora ainda mais explosivos, né? A mudança nos Estados Unidos com Trump, que agora atua realmente de uma forma bem pessoal, né? Bem idiosincrático. E os europeus são totalmente confundidos porque se orientaram no tipo de democracia. O amor de Harris era enorme. Não sou Harris, né? Uma louca entre os outros loucos que tem. Mas e agora chega o Trump e destrói toda a sua confiança. Agora está quase os conflitos, as contradições, né, com a economia fraca, né, aumentam a política externa problemática, guerra, paz, etc., população, censura, etc., vai resultar em uma mega mudança, uma outra, né? Às vezes estas mega crises chegam a uma resolução boa, né? Às vezes depende das pessoalidades que surgem, né? É uma coisa que não é inerente, mas depende de situação especial, da contingência que está dentro da história. Se tem sorte, pode ter caminho para o melhor, mas por enquanto vai ter aumento da tensão, né? Quase velhas harmonias são fora do jogo. Professor, com essa manutenção da coalizão política na Alemanha, não deve ter nenhum grande passo em direção a uma saída da Alemanha da União Europeia, nada do tipo, bem distante, né? Mas uma pergunta sobre
a situação da Alemanha que a gente falou aqui, a gente falou da Alemanha em si. Se a gente separar um pouquinho pelas regiões da Alemanha, professor, tem algumas diferenças notáveis entre essas regiões e tem algum discurso dentro da Alemanha sobre secessão? Existe alguma coisa do tipo? Bom, sempre tem este discurso, mas é marginal, né? Não, mesmo para a Bavária, na Constituição do Estado de Baviera, tem o direito da secessão, né? Não diferente do Brasil, onde é quase proibido constitucionalmente, mas mesmo assim não tem como um movimento político, né? Às vezes se fala, mas infelizmente não foi. Este também foi o caso porque a dominância da ideia Alemanha, né, precisa ser unificada. Às vezes também as ideias destes políticos é sempre o poder, né? Sua diferença, ser representante da sua Alemanha Ocidental e agora este Alemanha Maior. Assim, infelizmente, não tem, por enquanto, né, como um movimento de relevância, né? Se discute, claro, mas não tem. Estaria bom ter mais estas ideias, não? Porque toda a construção da Alemanha, né, sob Bismarck, foi erro, né, porque tradicionalmente a grande parte do leste parte neste tipo de língua alemã. Se Áustria já foi erro e Bavária realmente não queria entrar nesta nova aliança e a monarquia da Bavária era contra, mas já foi quase corrompida de entrar. E todas estas coisas acontecem na história, sempre uma história suja quando se olha os detalhes, mas foi erro fundamental de fazer isto e continua até hoje de esta dominância de uma situação não natural, vamos dizer. Né? Separação era a melhor coisa quando não se pode se unificar num sentido como era previsto no começo da primeira parte do século XIX, né, diferente depois da unificação. Professor, o senhor já, né, tem publicado aí diversos livros falando sobre política e alternativas, né, a essa atual política no mundo. A gente até vai colocar aqui na descrição o link para os livros do professor. E um dos seus livros mais recentes, Antipolítica, o senhor trata sobre como o Estado e a política são o problema, né? Os partidos políticos, essa política partidária é o problema, né? Como é que o senhor enxerga isso, olhando agora mais um exemplo, né? Mais uma ilustração, que é o caso agora da Alemanha e essas coalizões que nada tem a ver com o interesse dos eleitores, né? E o que seria uma alternativa, professor? Bom, na verdade, minha ideia, me chegou esta ideia e depois li que já Aristóteles tinha esta ideia, né? Aristóteles fala, né, estas eleições não são democráticas, né? Democracia está baseada em uma representação aleatória, né? E era possível na Grécia antiga com pequenas comunidades e quando surgiram as modernas democracias na Europa, já o tamanho da população era grande demais para realmente institucionalizar isto. Assim, se chegou a esta ideia de eleições representativas e surgiu um novo tipo que se chama político de partido, né?
E hoje nós tomamos este totalmente natural, ok? São políticos de partidos que nos representam. Mas o fato é, eles não nos representam, né? Dentro do parlamentos, do congressos, etc., tem uma mistura totalmente diferente, não reflete a população, né? E assim a ideia simplesmente é que instalar hoje tecnologicamente é possível. Né? No Brasil, por exemplo, se podia usar o CPF, né? Uma grande loteria de CPFs, né? E escolher aleatoriamente uma representação que representa o povo. E minha ideia da política é o seguinte: não é uma, vamos dizer, ciência, não é como saber as coisas, não é um processo tecnocrático. A maioria das perguntas da política são políticas de ranking, né? De preferências, né? Por exemplo, no Brasil, continuamos mais aliados com os Estados Unidos ou vamos nos mais aliar com o BRICS? De ciência que existe não, porque não sabemos como vai ser o futuro. O povo, em uma democracia, se precisa se expressar, ok, estou mais para o BRICS ou mais para outro, não fazemos esta decisão. Assim, para mim, parece um sistema lógico e diferente do Brasil. Na Alemanha, votação não é obrigatório, né? Assim temos uma grande faixa de pessoas que não vai às eleições. E minha proposta, concretamente para a Alemanha, é bem simples, ja? Você pode ainda ter os partidos, você pode ir às eleições, mas se você é contra, você simplesmente não vai. Agora, sua voz é perdida. Mas por que não tomamos, vamos dizer, 25%, 30% que não votam e usamos esta porcentagem de distribuir aleatoriamente? Assim, se o povo quer mais sistema aleatório sobre um período diferente, eles podem mais não votar. Se o povo quer outro, podem continuar. Assim, eu sou um ditador, não sou autoritário, ao contrário. Eu quero que é um processo dinâmico, democrático, e eu acho que é uma solução, né? E ainda mais fácil se podia já introduzir aleatória para a União Europeia, porque esta massa de milhões e milhões, centenas de milhões de pessoas, assim já diferente de que hoje o Parlamento da União Europeia serve para votar políticos que não servem mais para os partidos locais, nacionais, para o Parlamento, onde ganham bem e fazem que a autoridade quer assim, uma catástrofe também de exceções. Mas não tem um parlamento de voz, também uma falsidade da construção da Europa, né? Porque o poder está na Comissão, e na Comissão está na tecnocracia europeia, uma forte tecnocracia, né? Porque super pago, né? Também ideologicamente super educado, no sentido de regulamentar, organizar, construir, fazer leis, etc. E também, como eles pensam, o tecnocrata pensa que minha posição é correta, ele não pensa em prioridades como povo, mas isto é a posição correta. Precisamos fazer isto, e por isso são tanto contra a livre expressão de dissidentes. Ô Sérgio, caminhando aqui para o final do nosso papo, olhando para o que foi, só para as porcentagens, e sem falar de coalizão política, porque isso é um desastre total na Alemanha,
Mas olhando para os resultados das eleições, né, os votos das pessoas, você acha que o povo alemão está caminhando no sentido que o povo americano, ou quis caminhar no sentido que o povo americano caminhou, de escolher um partido mais conservador, mais pró-mercado, enfim, de, né, sinalizar o desejo por mudanças, né? É isso que o alemão tinha em mente. E, enfim, como é que você observa aí a participação dos Estados Unidos na política europeia e Alemanha para os próximos anos também? Me parece que o ponto, talvez, para a gente ter mais otimismo total dessas eleições alemãs é que a gente vê o povo alemão, principalmente parte do povo mais jovem, assim, se rebelando contra essa tecnocracia europeia que o professor Antônio está falando, essa maneira de governar. No, não sei se a população consegue tangibilizar na cabeça dele que é dívida demais, ou quais são as causas, mas ele se rebelando contra os problemas que são reais e todos estão vendo. Tanto que a gente vê, a gente vê a população alemã votando, tiver a população acima de 60 anos, todos votaram pela manutenção do status quo, que é algo parecido que a gente vê nos Estados Unidos. Então, você vê, não é só esse conflito que a gente tem entre a população urbana e a população fora dos centros urbanos, que a gente vê sempre a população fora do centro urbano, uma população que quer mais livre mercado, que quer padrões mais conservadores, que quer estar trabalhando mais, e nos centros urbanos a gente vê o oposto disso, mas a gente também vê esse choque generacional aí entre gerações, os boomers, sempre votando pela manutenção do todo, seja na Europa, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. Então, eu acredito piamente, assim, que a gente pode ver, assim, talvez nos próximos 5 anos, um crescimento ainda maior da retórica contra esse establishment político europeu acontecendo na Alemanha, em vários outros países, até na França, enfim, né, se Deus quiser na Inglaterra também, e que a gente tem visto também cada vez mais forte nos Estados Unidos. Ou seja, nos Estados Unidos, os boomers, né, aquela geração que logo do pós-guerra, é a geração que votou de maneira mais forte em cima da manutenção das políticas do governo Biden, que geraram todos esses problemas. E na Alemanha é a mesma coisa. Então, isso traz otimismo, não com relação aos boomers, mas com relação à galera mais jovem. E até a gente falando o partido o Partido Comunista, o Link, né, que só não tem o partido só não tem o nome como Partido Comunista, senão eles não poderiam concorrer na Alemanha. Mas a gente vê jovens também votando neles e votando na AfD, mas não votando no status quo. Então, talvez buscando um pouco mais do diferente. Logicamente, a gente gostaria que não tivesse indo pro Partido Comunista, esse Partido Comunista, inclusive com várias pautas woke, mas a gente vê isso um repúdio grande. Infelizmente, do ponto de vista político, acho que o que a gente pode ver com essa coalizão, até uma coalizão, acho que o Juan Ramon Ralho pegou e postou uma tabelinha, um report do Deutsche Bank, falando assim, cara, olha só, essa coalizão política eles não vão conseguir implementar nada, porque todos os pontos entre os sociais-democratas e que a dita CDU, pelo menos a retórica na campanha, era de implementar, não tem nenhum ponto de acordo. Então, provavelmente o que a gente deve ter é um estancamento, algo que quase nada aconteça aí do ponto de vista político, que não seja a manutenção de todo esse lixo keynesiano que a gente vê dominando de maneira forte a União Europeia, ou esse Estado tecnocrático que o professor André está falando de crescimento do governo, né? Até engraçado que a França, que está passando por uma crise econômica pior do que a Alemanha, né? A ponto que assim, o rating, o prêmio de risco da França no final do ano passado ficou pior do que da Grécia. Então, uma situação fiscal catastrófica. E o que a gente vê, o establishment europeu, a The Economist, os grandes jornais celebrando cara, quem sabe então a gente vai ter espaço para gastar mais, para aumentar a dívida. Então, vamos fazer exatamente o que a França fez, que levou a França a um nada. Então, é isso que está celebrando. E acho que tudo isso daqui, se tiver um silver line aí, um ponto positivo para a gente, é esperar que, quem sabe, a gente vai ter eleições mais rápido daqui a pouco também de novo. E talvez com o crescimento, o crescimento da AfD, eu digo, não uma celebração do partido AfD, mas uma celebração minha, assim,
de levantar essas pautas que são as pautas que causam o problema. Então, quem sabe a gente vai ver o povo alemão aí cada vez mais reclamando, não vai ser em D1, acho que nem se esperava. Talvez só fazendo uma piadinha aqui, na Alemanha a gente viu que as encuestas, como é que fala, as pesquisas políticas no final bateu tudo certinho, né? Errou 1% para cima, 1% para baixo, que é algo que a gente não vê dando certo no Brasil e nos Estados Unidos há décadas já, né? Sempre acontece tudo diferente lá, a gente viu dando tudo certinho. Então, quem sabe continuar esse aumento aí dessa vontade de acabar com esse lixo keynesiano mesmo que é esse Estado tecnocrático europeu aí, como todos somos. Valeu, Sérgio. Professor, muito obrigado por mais uma participação aqui na rádio. É sempre bom tê-lo aqui. Algumas palavras finais, professor. Muito obrigado, Samuel. Muito obrigado, Sérgio, para esta reunião. Estava gostando muito e sempre quando se discute chegam novas ideias, novos pensamentos. E me chegou, né, quando falamos sobre política, temos este problema que, a lado, somos observadores como cidadãos ou como economista ou da ciência política, mas a grande diferença é que estamos parte do experimento, né? Assim, quando se diz, ok, vamos ver o que acontece, que dinâmica vai surgir, né? Podemos ser mesmo os próprios vítimas, não? E para mim é menos assim, mas quando se pensa de jovens na Europa, a perspectiva me parece muito problemática e bem diferente da minha perspectiva com 15 ou mesmo 20 anos, onde era quase uma perspectiva de esperança, de paz, de união, de liberdade, de prosperidade, de viajar, etc. E quando penso a estes jovens hoje, seja na França, seja na Inglaterra, né? Ou na Alemanha, a perspectiva é um pouco triste, né? O ponto que precisamos dizer foi grande projeto, foi ruinado pela democracia e pelos políticos de carreira. Também é isso aí, professor. Pessoal, muito obrigado por acompanhar a gente aí em mais um episódio da rádio. Fiquem ligados nos próximos episódios e um abraço.